Outubro de 2024 será marcado pelas eleições municipais. Os eleitores de todo o Brasil vão eleger os novos prefeitos e vereadores dos 5.565 municípios brasileiros. Mais de 156 milhões de eleitores vão às urnas em todo o país. Em Pouso Alegre, quase 110 mil eleitores deverão escolher o prefeito e os ocupantes das 15 cadeiras da Câmara Municipal. Nos bastidores, os debates sobre quem serão os candidatos à eleição de outubro deste ano já começaram. Para falar sobre as eleições municipais de todo o Brasil e especialmente sobre o cenário eleitoral em Pouso Alegre, neste início de ano, nós vamos conversar agora com o sociólogo e professor do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, IF Sul de Minas, campus Pouso Alegre, Isaías Pascoal. Professor Isaías, os prefeitos que pretendem a reeleição devem fazer o que nestes últimos meses de mandato para conseguir vitória? Bom dia. Bom dia, Valmei. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora de Pouso Alegre. É com enorme satisfação que estou aqui para participar dessa conversa sobre a eleição nesse ano de 2024, é um ano eleitoral. Nós seremos chamados a escolher novos prefeitos e vereadores, e isso sempre é muito importante. Eu valorizo muito a eleição municipal, porque ela é que está mais próxima do que os cidadãos querem, dos problemas que os cidadãos enfrentam. Então é importante uma participação de todo mundo com muita clareza, muita consciência, para escolher bons gestores, bons vereadores e que vai resultar numa cidade melhor. Então, com enorme satisfação que estou aqui. Ô Valmei, o eleitor tende a premiar nas eleições municipais o prefeito que foi bom gestor, bom administrador, que fez obras que melhoraram a vida das pessoas no município. Isso é uma tendência que a gente vem constatando já há bastante tempo. Por isso é importante para quem pretende se reeleger, como é o caso do atual prefeito de Pouso Alegre, concluir as obras iniciadas nos anos anteriores e, sobretudo, em 2024. O senhor acredita, professor Isaías, que obras feitas no último ano de mandato são decisivas para uma reeleição, ou as obras mais importantes para uma cidade já deviam ter sido entregues para a população nesses últimos 3 anos? O prefeito que é bom administrador é o que expressa continuidade nas suas realizações ao longo de todo o mandato. Não pode deixar para fazer tudo no último ano do mandato, porque às vezes pode ser tarde. Mas ele deve coroar o ano de 2024 com obras que impactam a vida dos cidadãos. Mas tudo isso deve ter uma sequência ao longo dos 4 anos. O eleitor é esperto, ele sabe que não adianta tentar enganar só fazendo obras no último ano de eleição. Embora ele valorize as obras do último ano de eleição, mas fica mais consistente quando ele percebe que ao longo de todo o mandato o prefeito se esforçou para realizar aquilo que era necessário para uma vida melhor dentro do município. Então, embora os prefeitos devam realizar obras de impacto no ano 2024, essas obras têm que ter tem que ser a sequência do que ele realizou nos anos anteriores. Professor Isaías, e como o senhor vê o cenário político em Pouso Alegre agora neste início de ano para a corrida à prefeitura? O que parecia fácil até o ano de 2022, quando Rafael Simões se elegeu deputado federal e Dr. Paulo foi reeleito como deputado estadual, e aí possibilitou a subida do Coronel Dimas, que era vice, e assumiu então a prefeitura no lugar do Rafael Simões. O que parecia fácil acabou se complicando. O grupo rachou, muito provavelmente por egos inflados e disputas políticas aqui em Pouso Alegre, e hoje o grupo rachado é rival dentro da cidade. O cenário atual me parece muito indefinido. De um lado, há a força política notória e provada do grupo do Rafael Simões. A sua eleição
como prefeito em 2016, reeleito em 2020, com ampla margem de votos, deixa clara a sua liderança política, sua força política aqui no município. Por outro lado, o prefeito tende a se reeleger. Das grandes cidades do sul de Minas em 2020, que tiveram eleições municipais, só não foi reeleito o prefeito de Passos. Em Poços, Pouso Alegre e Varginha, onde houve a possibilidade da reeleição, os que se apresentaram foram reeleitos. Para vencer o Coronel Dimas, se ele se recandidatar, o grupo do Rafael Simões terá de lançar um candidato com muito peso político, algo como o Dr. Paulo. Mas a pergunta que a gente faz é, será que o Dr. Paulo vai querer deixar o mandato de deputado estadual e se arriscar a uma disputa na qual ele pode perder? O senhor acredita que o atual prefeito Coronel Dimas, em caso de se candidatar à reeleição, tem chances de vitória? Eu acredito sim que o Coronel Dimas tem chance de vitória. Prefeitos tendem a ser reeleitos, como já disse anteriormente. Ele já vem fazendo uma administração com obras vultosas e tende a fortalecer isso no ano de 2024, caso ele realmente se apresente como candidato. Em 2020, em Varginha, o prefeito Verde, que era vice e assumiu a prefeitura quando o prefeito eleito renunciou, ele foi eleito com facilidade na eleição de 2022. E eu acredito que isso pode acontecer aqui também em Pouso Alegre. Então, como eu disse, a população tende a premiar o bom prefeito, o bom administrador. E se o Coronel Dimas mostrar isso, confirmar isso em 2024, eu acredito que ele pode ser vencedor sim. Professor Isaías, o senhor vê uma oposição forte e coordenada ao atual governo municipal de Pouso Alegre? A oposição ao atual prefeito só será viável do candidato apoiado por Rafael Simões. Fora daí, não vejo partidos ou candidatos com força política suficiente para se oporem ao atual prefeito. Em 2020, a vitória do Rafael Simões foi massacrante para a oposição. E creio que a oposição em Pouso Alegre está muito desarticulada e muito frágil para tentar alguma coisa, seja no executivo, seja no legislativo. Então, a oposição que pode fazer frente a uma possível candidatura do Coronel Dimas só pode sair do grupo do Rafael Simões, caso ele apresente um candidato de peso e bem avaliado aqui em Pouso Alegre. Do contrário, eu não vejo isso possível, não. E na sua opinião, professor Isaías, que forças serão mais decisivas nas eleições municipais? Os partidos que se colocam no espectro da esquerda ou os partidos que se posicionam à direita? Uma pesquisa recente do Instituto IPESP, que saiu na terceira semana de dezembro, indica que deverão ser vitoriosas nas eleições de 2024 as forças de centro-direita, ou grupos ligados ao que nós chamamos de centrão, que tem grande capilaridade por todo o Brasil, ou seja, são forças, são políticos, são partidos que estão presentes nas grandes cidades e nas pequenas cidades espalhadas por todo o Brasil. O PSD, chefiado pelo Kassab, União Brasil, Republicanos e o MDB devem se colocar bem na disputa. O PT deve se sair melhor que em 2020, que foi um ano muito ruim para ele em termos de eleição. E o PSDB deve ser um partido que vai sofrer bastante na eleição de 2024. Então essa parece ser a tendência. De modo que as forças de centro-direita, que hoje são predominantes no Congresso brasileiro, elas devem eleger uma quantidade maior de prefeitos na eleição de 2024. Professor Isaías, e uma última pergunta. Que personagem político terá mais força e influência nas eleições municipais, o presidente Lula
ou o ex-presidente Bolsonaro? A eleição municipal costuma ter uma dinâmica própria, focada nos problemas locais, nas questões municipais. Os eleitores tendem a premiar bons gestores, candidatos, empreendedores com identidade com os problemas e as questões do município. Desta forma, a força das principais lideranças políticas nacionais, Lula e Bolsonaro, essas forças serão limitadas em nível municipal. Em 2020, no sul de Minas, apesar da força e do dinheiro do PT e do PSL, que era o partido do Bolsonaro, pouquíssimos candidatos dos dois partidos foram eleitos. É a dinâmica das eleições municipais, que difere bastante das questões discutidas em âmbito nacional. Então, essa é uma tendência que vem já há bastante tempo e eu acredito que ela deve se manter em 2024. A eleição municipal ela olha para os problemas e para as lideranças em nível local, em nível municipal. Então, tem uma ligação entre lideranças nacionais com as questões municipais, ela não é direta, não. Acho que tende a filtrar bastante a força tanto do Bolsonaro quanto do Lula. Professor Isaías, nós agradecemos a sua entrevista aqui para a Rede Arquidiocesana de Rádio para conversarmos sobre o cenário político das eleições municipais neste ano de 2024, que serão realizadas no próximo mês de outubro. Quero agradecer pelo convite de estar aqui com os ouvintes da Rádio Difusora de Pouso Alegre. Valmei, um grande abraço a todos nós, um feliz 2024 e que nós possamos nos preparar bastante para que em outubro nós possamos dar um voto consciente, um voto bom, capaz de eleger boas pessoas para a Câmara Municipal, para o Executivo Municipal, pessoas compromissadas com a busca de soluções para os problemas que nos afligem a todos. Um grande abraço.